participamos da Santa Ceia do Senhor, então as crianças permanecem, todas elas permanecem conosco. E aí, eu queria pedir para você, criança, que preste atenção naquilo que nós vamos falar da palavra de Deus, para que você aprenda e também aplique ao seu coração. Então, quero te desafiar, criança, a pedir o seu pai, sua mãe para te ajudar a entender aquilo que nós vamos falar. Então, para você pegar aí uma folha e anotar, desenhar, o que for melhor para você registrar isso, tá bom? Deus também quer falar com você, não somente conosco, adultos, mas com você, criança, jovem, adolescente, todos nós, e que assim seja em nome de Jesus. Bom, irmãos, não são todos os domingos que as crianças, todas elas estão aqui, mas talvez em alguma ocasião que você, criança, esteve, eu queria te perguntar para ver se você sabe. Você se lembra em qual livro da Bíblia que nós estamos aqui estudando e meditando? Alguma criança sabe? Reis. Livro de Pedro, primeira carta de Pedro. Nós estamos já há algum tempo, alguns meses, meditando nessa primeira carta de Pedro, capítulo 3. Nós chegamos ao capítulo 3, demos início a ele e vamos retomar. Então, abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro, ou a primeira carta de Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 3 a 6. Primeira Pedro 3, versículos 3 a 6. Diz assim a palavra de Deus: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, do qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Essa é a nossa passagem, da qual nós vamos meditar, considerar algumas questões importantes e que complementam aquilo que nós vimos nos versículos anteriores, os versículos 1 e 2. Mas antes que nós possamos dar início a essa passagem que não estudamos ainda, não consideramos e não meditamos, eu quero relembrá-los de que Pedro, ao escrever essa carta, ele está escrevendo para dar ordens a respeito daquilo que esses crentes deveriam fazer e colocar em prática. E Pedro foi uma pessoa muito prática, porque ele não somente deu ordens, mas em alguns momentos, em algumas questões, Pedro também aplicou essas ordens em áreas que tinham tudo a ver com aquilo que esses crentes estavam vivendo, circunstâncias que eles estavam inseridos e que nessas circunstâncias eles então deveriam considerar o que Pedro estava ordenando para aplicar justamente nessas áreas. Eu estou repetindo isso porque é exatamente o que Pedro faz no capítulo 3 também. Mas ele começou a fazer isso lá no capítulo 2, como nós já vimos. Ele dá ordens e apresenta algumas áreas das quais esses crentes deveriam
aplicar essa ordem. A primeira dessas áreas, como está no capítulo 2, versículos 13 a 17, foi de colocar em prática o que ele estava ordenando e mandando em relação às instituições humanas. Ele então se dirige a todos os crentes que estavam sujeitos ao domínio dos romanos, para que eles então nessa circunstância colocassem em prática o que ele estava pedindo. No capítulo 2 também, versículos 18 a 25, Pedro fez mais uma vez isso, agora aplicando o que ele havia ordenado, para que crentes escravos pudessem aplicar, colocar em prática a ordem. E por fim, começando no capítulo 3, aqui, Pedro também fez isso mais uma vez, quando ele ordena que mulheres cristãs casadas com homens ímpios que não temiam a Deus, pudessem nessa circunstância aplicar também a ordem que ele havia dado, que era: vivam de maneira certa, tenha uma conduta de vida exemplar. Vocês como crentes, vocês dominados pelos romanos, vivam de maneira certa em relação a toda instituição humana. Viva de maneira certa, vocês crentes escravos, em relação aos seus senhores. Mulheres cristãs casadas com descrentes, vivam de maneira certa dentro da sua casa com os seus esposos que são descrentes. Como vimos anteriormente, meus irmãos, os versículos 1 e 2, a primeira ordem que Pedro dá, mais especificamente às mulheres cristãs casadas com descrentes, foi: se sujeitem aos seus maridos. E aí, quando nós chegamos no versículo 3, nós vamos encontrar mais uma ordem dada por Pedro a essas mulheres cristãs casadas com descrentes. Primeiro ele fala: se sujeitem aos seus esposos, mesmo que eles sejam ímpios, mesmo que eles sejam descrentes. Agora, a partir do versículo 3, ele vai continuar dando outras ordens a essas mulheres cristãs casadas com homens ímpios. E se você olhar o versículo 3, essa ordem que Pedro dá é uma ordem negativa, ou seja, daquilo que essas mulheres não deveriam fazer. No versículo 1 ele fala: o que vocês precisam fazer? Se sujeitem aos seus esposos. E no versículo 3 ele vai dizer o que elas não deveriam fazer. Depois no versículo 4 ele vai falar o que deveria fazer, de maneira contrastante ao que ele falou no versículo 3. E nos versículos finais, versículos 5 e 6, o que Pedro vai fazer é usar um exemplo para dar ainda mais peso àquilo que ele estava ordenando, seja de maneira negativa, seja de maneira afirmativa, ou seja, de maneira positiva. Qual é essa ordem que Pedro dá a estas mulheres, além de terem que se sujeitar aos seus maridos descrentes? Volte seus olhos para o versículo 3. Pedro é direto em dizer: mulheres cristãs casadas com descrentes, não seja o adorno de vocês, não seja o adorno da esposa, o que é exterior. Essa é a ordem negativa daquilo que essas mulheres não deveriam fazer. Ou seja, a ordem, em outras palavras, era: não se enfeitem de coisas externas. Em outras palavras, é isso. Não deixem que os enfeites de vocês não sejam enfeites externos. Essa é a ordem. E aí é interessante porque Pedro vai listar 3 coisas que seriam enfeites externos em relação a essas mulheres. E, mais especificamente, dentro da cultura e do contexto daqueles dias. No versículo 3, depois dele dizer: não seja o adorno da esposa o que é exterior, aí ele declara que tipo de coisas que ele tem em mente
quais coisas são essas que estão relacionadas a coisas externas que elas não deveriam se enfeitar. E ele vai listar aí, como frisado de cabelos, adereços de ouro e aparato de vestuário. Era esse tipo de coisa que elas não deveriam se enfeitar. Era esses enfeites externos que Pedro estava se referindo. Nos nossos dias, irmãos, não seria muito diferente. Principalmente para você, mulher, eu creio que isso é muito mais fácil de entender do que para nós, homens. Mas nos nossos dias seria mais ou menos Pedro dizendo: mulheres cristãs casadas com homens descrentes, não se enfeitem de coisas externas como blush, como rímel, como delineador, como cílios e unhas postiças, com batom, alisador de cabelo, e aí vai. Eu só me limitei a isso aqui porque meu conhecimento em relação a essa área é pequeno. Mas seria mais ou menos isso, se Pedro estivesse escrevendo para vocês, irmãs cristãs, vivendo nos dias de hoje. Eram estas coisas pelas quais Pedro estava dizendo: não se enfeitem destas coisas externas. Meus irmãos ou irmãs, nós precisamos entender que Pedro não estava proibindo as mulheres de se arrumarem. Pedro não estava querendo dizer que essas mulheres cristãs deveriam viver de maneira desarrumada. Não era isso que ele estava encorajando essas mulheres de fazer. Pedro não estava proibindo que essas mulheres se enfeitassem de certas coisas externas. Porque estas coisas em si mesmas não são pecaminosas. Mas é interessante a gente pensar e considerar que apesar destas coisas não serem pecaminosas em si mesmas, é certo que elas podem se tornar pecaminosas a partir do momento em que todas estas coisas são utilizadas de maneira extravagante, em excesso, e provavelmente algumas mulheres cristãs assim procediam. E se assim procediam, deveriam considerar o que Pedro estava ordenando: não se enfeitem de coisas externas como essas, com a motivação pecaminosa, e etc. Mas em si mesmo, não há problema algum, você, mulher, que está aqui hoje, e que alisou o cabelo, usou lá o blush, esses termos que a Ludmila sabe melhor do que eu, você que se maquiou, você que colocou ornamentos de ouro no corpo, isso não significa que você está em pecado. Mas ainda assim, Pedro estava dizendo a essas mulheres cristãs: não se aparentem ou não se enfeitem dessas coisas externas. O que ele vai dizer que era o desejo, qual é a ordem pela qual ele queria que essas mulheres colocassem em prática de maneira agora positiva, em contraste? Volte os olhos para o texto, para o versículo de número 4. Pedro não via problema em si nestas coisas, mas ele não queria que essas mulheres se enfeitassem de coisas externas, mas que elas se enfeitassem de coisas mais importantes, de coisas mais preciosas, de coisas que poderiam fazer com que elas fossem ainda mais belas, mais bonitas. E quais são essas coisas que Pedro desejava que elas se enfeitassem? Não eram coisas externas, mas coisas internas. Ele diz: seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus.
Por que Pedro não queria que essas mulheres se enfeitassem de coisas externas? Porque ele queria que elas se enfeitassem de coisas mais preciosas e mais importantes, das coisas internas, das coisas do coração, das coisas, em outras palavras, espirituais, de coisas incorruptíveis, como mansidão. O desejo de Pedro para aquelas mulheres que eram cristãs e que muitas delas estavam casadas com homens descrentes, é que o intento e o desejo maior delas fossem de ser belas espiritualmente. Não só externamente, mas principalmente de maneira espiritual, para que elas fossem lindas, maravilhosas, belas espiritualmente. O desejo de Pedro era de que elas, como mulheres cristãs, que por natureza procuravam ser cuidadosas consigo mesmas, fossem cuidadosas e se tornassem belas espiritualmente. Essa é a ideia, essa é a ordem daquilo que Pedro queria que elas fizessem. De maneira natural, a mulher já nasce vaidosa no bom sentido. Ela já nasce tendenciosa a cuidar de si mesma, de se apresentar bela, maravilhosa. Eu tenho uma filha em casa, de 6 anos. E se você quiser alguma maquiagem, porque na sua casa faltou, lá tem. Pedro está dizendo assim: mulheres, vocês que gostam de se embelezar externamente, a vida de vocês como mulheres nesse mundo não diz respeito apenas a serem belas e cuidarem da beleza externa, mas vocês como mulheres cristãs devem fazer muito mais do que isso. Devem se preocupar em serem belas internamente, no coração, espiritualmente e principalmente para com Deus. Por isso ele diz: não se adornem de coisas externas, se adornem daquelas que são espirituais, que vão tornar vocês mais belas espiritualmente. E aí, Pedro, para a gente encerrar, aquilo que nós podemos observar de maneira resumida, nos versículos finais, os versículos 5 e 6, o que Pedro faz é se apropriar de um exemplo para afirmar o que ele está dizendo. Para provar e demonstrar que o que ele estava pedindo não era algo do seu próprio coração, não era algo de um sentimento, por exemplo, machista, mas de um coração servo de Deus, de alguém usado por Deus, sendo boca de Deus para a vida daquelas mulheres. E o exemplo, lendo aí os versículos 5 e 6, ele disse: pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram, outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Pedro está aqui usando o exemplo de várias mulheres cristãs, crentes, que faziam parte do povo de Deus no Antigo Testamento, no passado. Elas foram mulheres que eram belas espiritualmente, porque viveram de maneira santa, piedosa, temente a Deus, colocando em prática aquilo que Deus já havia ordenado e ordenou lá no Jardim do Éden: seja submissas aos vossos maridos. Aí ele vai citar o exemplo de uma pessoa em específico, versículo 6. Se ornamentem de coisas espirituais e não daquelas que são externas, porque mulheres do passado assim fizeram, assim foram, como por exemplo Sara. Versículo 6.
como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Ele vai usar o exemplo de Sara como alguém que foi bela internamente, bela espiritualmente, porque buscou fazer aquilo que era a vontade de Deus, respeitando seu esposo, chamando ele de Senhor. E preste atenção, Pedro não está querendo dizer para você, mulher cristã, para chamar o seu esposo de Senhor. Isso era uma realidade daqueles dias. Mas o princípio por trás é que Pedro estava dizendo para essas mulheres no Novo Testamento, não para que chamassem os seus esposos de Senhor, como Sara fez, mas para que pudessem ser como tantas do passado foram, inclusive Sara, que foram mulheres tementes a Deus, obedientes a Deus, humildes, que respeitaram a autoridade dos seus esposos, que buscaram obedecer à vontade de Deus para a vida delas. Essa é a ordem. E Pedro exemplifica com mulheres do passado, inclusive Sara. E aí ele vai dizer exatamente o que nós estamos aqui entendendo. Ainda no versículo 4, ou voltando para o versículo 4, bem na parte final, Pedro disse: hajam assim, deixem de se ornamentar de coisas externas e se preocupem em serem belas internamente, espiritualmente, porque, ele diz na parte final do versículo 4, é de grande, vamos juntos? É de grande valor diante de Deus. Isso que era o mais importante. Isso que tinha valor para Deus. Não meramente aquilo que era externo, mas aquilo que era interno. A vida espiritual dessas mulheres fosse uma vida espiritual bela, linda e maravilhosa. Portanto, se havia algo que realmente deveria ser enfeitado na vida dessas mulheres, deveria ser a vida espiritual delas. Concluindo, irmãos, Pedro estava dizendo então a essas mulheres cristãs: Deus não quer que vocês sejam belas por fora e sem beleza por dentro. Porque o que é mais importante não é a beleza externa, mas é a beleza interna. Vocês são mulheres. Vocês por natureza têm essa tendência, essa inclinação em serem vaidosas no bom sentido. Mas isso não é o mais importante. Vocês como mulheres e cristãs são aquelas que são chamadas a serem mais belas por dentro do que por fora. Isso é o que é mais importante para Deus. Isso é o que é mais importante para Deus. Então, sejam espirituais, sejam santas, humildes, sejam mulheres de oração, respeitosas, submissas e que edificam o lar. Por que Pedro está falando sobre isso, irmãos? Porque a maioria dessas mulheres, ou algumas delas, eram casadas com homens ímpios. Como nós vimos, muitas vezes não eram apoiadas a poderem servir a Deus de maneira livre, eram oprimidas, eram maltratadas, e em face disso elas não poderiam deixar de quebrar a ordem que Deus deu, sejam submissas. Pedro vai reforçar essa ordem do versículo 1 do capítulo 3. Sejam submissas, porque o que é mais importante é vocês serem belas internamente do que externamente. Sejam mulheres espirituais. Ainda que vossos esposos sejam ímpios, estejam oprimindo, maltratando. Sejam santas. Sejam mulheres que edificam o lar. É isso, irmãos, que nós temos que entender do que Pedro queria que essas mulheres cristãs colocassem em prática
em um contexto muito específico, dentro da sua casa, em relação aos seus esposos. Portanto, o que isso fala ao nosso coração? Isso fala e se aplica ao seu coração, mulher e irmã em Cristo. Você que é uma serva de Deus, você que ama a Deus, é de que a sua vida como mulher nesse mundo não gira em torno apenas de você viver para ser mais bela externamente. Por mais que isso seja natural, por mais que isso seja uma característica de quase todas as mulheres, se não todas elas, você, mulher que é cristã, tem algo muito maior, muito melhor e mais importante, que é ser bela espiritualmente. Não é só cuidar da vida, do corpo e da beleza física, mas principalmente cuidar da beleza espiritual. É isso que você tem que colocar em prática e entender na sua vida. Que Deus te chama para ser muito mais do que bela fisicamente, ser bela espiritualmente. Pedro não está ensinando, Deus não está ensinando para você que você não precisa se preocupar com o externo, com o físico, com a beleza externa. Você deve cuidar do seu corpo, você deve ser cada dia mais bela. E nós, maridos, precisamos investir nas nossas esposas para que elas sejam assim. Mas não é só isso. É preciso cuidar, principalmente, da beleza espiritual. O que Deus quer para você, para a sua vida, é que você, ainda que o tempo passe, ainda que a idade avança, e você olhe para as suas fotos do passado e reflita e diga: como eu era bonita no passado, agora já não estou tanto assim. É que isso não é o mais importante. O mais importante é que à medida que o tempo passa, você seja mais bela espiritualmente. Que você seja uma mulher cada vez mais santa, que edifica o seu lar. Isso se aplica a você. Mas e a nós, os demais? Dá para aplicar também o princípio aqui, que é nós entendermos que coisas que são naturais na nossa vida, da gente buscar, estas não são as coisas mais importantes. As coisas mais importantes são aquelas que são espirituais. Então, preste atenção, você criança. Em que sentido que isso se aplica à sua vida? No sentido de que, olha só, você como criança, a sua vida não diz respeito a apenas brincar aqui. E parece que esse que é o sentido da criança, não é? Tudo que ela tiver que fazer tem que envolver brincadeira. Ela já nasce com essa disposição de brincar e haja fôlego e energia para brincar, não cansa. Mas preste atenção, o que Deus está te ensinando é, você como criança que ama a Deus, a sua vida nesse mundo não gira em torno apenas de brincar. Mas tem coisas muito mais importantes, muito melhores, que é vocês buscarem as coisas espirituais, orarem, lerem a Bíblia, louvar a Deus, colocar em prática o que Deus quer, serem obedientes, agradar a Deus e tantas outras coisas. Mas, meus irmãos, isso se aplica a nós também, homens. Porque da mesma forma que parece que é natural a vida da mulher girar em torno da estética, da beleza, do corpo. Porque da mesma forma que parece que para a vida da criança o que gira em torno dela é só brincar. Da mesma forma, parece que para nós homens o que gira em torno da nossa vida é trabalhar.
a nossa vida como cristão, como homens, não gira em torno só de trabalhar. Tem coisas mais importantes. A nossa vida espiritual. Nós sermos homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo. E nesse sentido, irmãos, seja você mulher, seja você criança, seja você homem, seja quem for, a gente precisa refletir. Será que a minha vida tem girado em torno do quê? A palavra de Deus nos diz que o objetivo de nós termos sido criados por Deus é para que nós pudéssemos viver para a glória de Deus. Eu não estou querendo dizer com isso que você se enfeitar de coisas, mulheres, não glorifica a Deus. Eu não estou dizendo para você, criança, que brincar não glorifica a Deus. Não estou dizendo para você, homem, que trabalhar não glorifica a Deus. Tudo isso glorifica a Deus. Mas a nossa vida não são apenas estas coisas. Tem coisas muito mais importantes, que são as coisas eternas e espirituais. Nós, como seres humanos, não somos apenas um ser humano de carne e osso, constituído apenas de um elemento, que é o elemento físico, mas nós somos constituídos de dois elementos, o físico e o espiritual. E nem sempre a gente entende isso. A nossa tendência é alimentar mais as coisas desta vida, correr mais atrás das coisas desta vida, do que daquelas que são eternas. E se tem sido assim, a gente precisa se arrepender. A gente precisa corrigir. E priorizar mais aquilo que é importante e belo. Que é nós sermos homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Uma última aplicação aqui, irmãos. Não é apenas para você mulher, você criança e nós homens. Mas olharmos para aquilo que Pedro nos ensina aqui e entender que, preste atenção nisso. O que tem valor para Deus não é aquilo que você tem. Não é aquilo que você é, de certo modo. Não é a sua aparência. Não é o seu status. Não é a sua posição. Não é o seu cargo. Não é o seu dinheiro. Não são os seus bens. Não são as coisas desta vida. O que vale mais para Deus e o que é mais importante para Deus não são essas coisas, mas são as coisas espirituais. É como nós somos por dentro. É como nós somos como seres espirituais. É como o nosso espírito é. O importante para Deus é que nós sejamos belos por dentro. Sabe, irmãos, é isso que a gente encontra na Escritura, em tantas outras passagens, como por exemplo, estamos aqui estudando pela manhã sobre o que é igreja, e nós aprendemos algumas coisas em relação aos reis, e entendemos que o fato do povo de Israel ter escolhido um rei para si não agradou a Deus, porque eles estavam com uma motivação errada, e porque o que importava para eles era o externo. Deus, quando rejeita Saul e escolhe Davi e fala para Samuel, vá lá na casa de Jessé, para que você unja aquele que eu escolhi, o primeiro filho que Jessé apresenta a Samuel, Samuel pensou, é esse. Olha como ele é belo. Olha como ele é alto, forte. E aí Deus diz assim, não é esse que eu escolhi. Porque o homem vê o que é externo, e Deus vê o que é interno. Meus irmãos, Jesus mesmo, sentado na sinagoga, ali via pessoas irem até o gasofilácio para poder ofertar. E aí homens que
pensavam apenas no que era externo, ali depositavam grandes quantias de dinheiro para dizerem como nós somos espirituais. Mas vai uma viúva pobre, ela dá pequenas moedas, mas sendo tudo o que tinha, e Jesus diz: é isso que agrada a Deus, o coração. A nossa vida espiritual, mais do que coisas desta vida que são passageiras. Que possamos assim, meus irmãos, entender isso, colocar em prática, possamos embelezar ao máximo o que pudermos para Cristo Jesus, que possamos, eu e você, todos nós, sermos belos e gloriosos para Cristo, que é o noivo, sendo nós a noiva dele. Feche os seus olhos, vamos orar.